E para falar mais sobre essas demandas da região central de Curitiba e também, claro, do comércio aqui na capital, a gente recebe aqui no estúdio da Jovem Pan News Curitiba o presidente da Associação Comercial do Paraná, Gilberto De Jerônimo. Uma boa tarde para você, Gilberto. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos acompanham. Uma boa tarde. Bom, a sede da Associação Comercial do Paraná também fica bem no centro da cidade, na rua 15 de novembro. Então, sem dúvidas, assim como a comerciante que conversou com a nossa equipe, disse ali que já sente as medidas, né, os efeitos de todas essas ações que foram adotadas, eu acredito que quem está ali por perto, os comerciantes também sentiram, mas por outro lado a gente percebe ainda a população cobrando mais medidas, a população que vive em toda aquela região. Conta pra gente então qual o balanço que o senhor faz desse primeiro mês do projeto que prevê toda essa revitalização do centro da nossa capital. Olha, o que eu posso te garantir é que a gente vê mais gente andando pelas calçadas, é possível ver menos gente em situação de rua pelas calçadas. A iluminação já começa a ser trabalhada, o prefeito tem uma proposta de mudar 185 mil lâmpadas para lâmpadas LED, isso vai iluminar mais, vai deixar a cidade mais às claras. E tudo isso que eu ouvi há pouco das testemunhais, eu dou muita razão. É preciso ter esses cuidados com calçada, com que aquele que depende de mais segurança ele possa ter, e aqueles que têm a perturbação do silêncio também, eles precisam realmente desse apoio. Agora, nós lá como ACP, que estamos aí na Rua 15, realmente nós temos muito interesse que isso tudo se realize, porque esse projeto ele começou há alguns anos atrás no Centro Vivo, onde o nosso presidente Jonel Shedd havia sido o grande estimulador desse projeto, com o nosso coordenador Jean-Michel Galiano, que ainda está conosco como coordenador atualmente. Essa é uma preocupação, que todos se sintam melhor, o turista possa vir com segurança, o morador possa ocupar o imóvel e todos ganhem em aspecto de segurança, em aspecto de garantias de uma vida melhor. Sem dúvidas, né? Essa é sempre a preocupação, mas o centro ele tem uma série de peculiaridades, como a gente sabe, é a região onde as pessoas, por exemplo, que estão em situação de rua, preferencialmente, né, ficam, justamente por conta da movimentação que se tem, do comércio aberto, a circulação de pessoas. Então, existem demandas que são muito peculiares. Nesse projeto, a prefeitura ela fala sobre segurança pública de uma forma bastante ampla. Então, aumentando o patrulhamento, também fazendo a abordagem dessas pessoas em parceria com a FAS para fazer o encaminhamento daquelas que precisam de acolhimento, também identificar eventuais pessoas que estejam ali naquela região para cometer crimes, né? Mas considerando todas essas peculiaridades, o fato de que nunca vai ser realmente um ambiente muito tranquilo, silencioso. A Rafaela Moron, que está aqui na bancada com a gente, mora na região central, pode falar ainda? Frequento na região central. Acabei de ser pega aqui, né, pela virada do ar-condicionado, então talvez a minha voz não esteja chegando com tanta clareza, mas eu moro no centro, frequento o centro, consumo no centro da cidade, frequento os estabelecimentos comerciais, sou uma entusiasta do centro de Curitiba e tenho visto os resultados dessa ação no meu quintal ali, basicamente, da devolução do centro para os moradores de Curitiba. A dúvida é se a ação vai ser permanente. Essa é uma preocupação. A Associação Comercial tem trabalhado para garantir que não seja uma ação que tenha uma duração limitada? Olha, Rafaela, parabéns por morar no centro. Eu, quando estudante, eu morei no centro também. E o Paulo Martins, nosso vice-prefeito, também morou no centro e defende o centro. O centro, ele é charmoso, ele tem alguma coisa assim de encanto. E olha, eu a semana passada fiquei no Rio, numa reunião de 2 dias. Olha, vou dizer uma coisa, a natureza no Rio é espetacular, mas nada se compara a Curitiba. Não tem praia, não tem isso, mas a Curitiba tem esse lado da leveza, do charme, da coisa bonita e assim por diante. Bom, eu acredito que sim, e nós seremos a voz do centro. A ACP não vai deixar de acompanhar como está sendo feito. E o Eduardo, nesse sentido, tem sido muito coerente. Nosso prefeito Eduardo Pimentel
tem dito, tem sustentado, e ele tem o plano de manter essa proposta e que ela cresça, que nós tenhamos a resposta para aquilo que já foi feito. Hoje, Rafaela, e os que estão nos ouvindo, é o seguinte: o prefeito tem uma pergunta: qual é a vocação do centro? E nós acabamos vendo, por aquilo que fomos acompanhando, que é turismo, que é o comércio também, sem dúvida nenhuma, o lazer, a área gastronômica, e a prefeitura tem isso como plano. Olha, o Cine Lido está se transformando num baita de um centro de atração para fazer eventos, né? Existem já alguns movimentos de alguns restaurantes se instalando, melhorando, e assim por frente. Então, vai continuar, porque se não continuar, a ACP é a voz que vai facilitar tudo isso. E eu acredito muito na gestão de Eduardo Pimentel. Ele não é de fazer o que ele não promete. O que ele promete, ele cumpre. E é preciso que traga mesmo, desculpa, Camila, que traga ali algumas respostas, porque a gente percebe que a política ela pode fazer uma diferença total, porque a gente tem um incentivo aos comerciantes do centro para que permaneçam, aos imóveis que estão na região para que sejam ocupados, né, que a gente tenha a questão de segurança em contrapartida sendo oferecida para quem frequenta, para quem trabalha, para quem gera empregos na região central, combatendo também a pichação, né, a questão de você não ter o cuidado com o centro. E Curitiba, a impressão que a gente tem é de que por muito tempo ficou um vácuo, houve uma brecha ali em relação a tudo isso. As pessoas se preocuparam muito, foi um assunto inclusive decisivo para a eleição, né, do atual prefeito, que veio com esse compromisso também de cuidar do centro, olhar a situação das pessoas em situação de rua. São problemas que a cidade vem enfrentando, que bom que vem essa operação no sentido de resolver, mas era necessário, sem dúvida nenhuma. Era necessário, e eu vejo a equipe que ele convidou para fazer parte da sua gestão, toda ela está dentro dessa sintonia. Então não é uma ação isolada, não é uma ação apenas para um período curto. Ela vai continuar, sim. E olha, vou dizer mais uma coisa, pelo que eu vejo, o Coronel Hudson, que é pela Secretaria de Segurança, publicamente já falou, particularmente ele já disse que é um desafio para a segurança pública do Estado e da capital, para que a gente consiga aumentar a segurança de quem transita, de quem mora, de quem tem loja, de quem precisa estar atento dentro dessa região toda. Não é um trabalho muito simples, isso aí não muda de uma semana para outra. É preciso ter paciência, mas eu diria que a sociedade inteira foi convidada a participar. Ela teria que, como as duas que fizeram o depoimento há pouco, ter que a voz dela seja ouvida e seja transmitida na mesa de quem decide, na secretaria que cuida de tudo isso, e que todos possam dizer: escuta, nós vamos resolver em conjunto. A sociedade vai ajudar, sim. Não é um problema recente, e as soluções, inclusive, que estão sendo implementadas, né, as ideias para solucionar o problema tampouco são novas. Então a pergunta é: como é que você avalia esse primeiro mês em relação às medidas que estão sendo adotadas? Eu vou dar aqui um exemplo mais claro. Você falou sobre a participação de todos os comerciantes, dos moradores da região central, em tentar, né, juntos ali construir esse projeto que possa solucionar, trazer ali o que é esperado para essa região do centro, essa vocação. Temos muitas ruas, como a Riachuelo, que tem uma vocação maior para um comércio de rua que fica aberto durante o dia, mas que fecha durante a noite, né? E a gente percebe que nas áreas mistas, em que você tem lojas durante o dia que ficam abertas, mas que você também tem restaurantes, bares que vão permanecer até um horário mais tarde, funcionando, abertos, você tem menos pessoas em situação de rua, você tem mais segurança para as pessoas transitarem. Então, que outras medidas, além dessas que já foram adotadas, que você sugeriria para que a gente pudesse realmente ter esse centro vivo
realmente uma segurança, uma sensação maior de segurança para quem tem que transitar por ali. Por exemplo, mudar essa questão do zoneamento. Tem outras ações, além da iluminação, que a gente possa adotar? Olha, a mudança do plano diretor vai ser anunciada para que nós tenhamos, depois de 10 anos, uma recomposição geral. Mas eu diria que, para ser bem prático, no dia a dia, até agora, eu vi que está próximo da perfeição. Só que as exceções, elas existem. Então, como é um trabalho da sociedade, as pessoas que se sentem inseguras ou que podem ajudar a fazer a sua crítica construtiva ou dar a sua opinião de forma razoável, ela realmente tem como chegar. Nós, lá da ACP, estamos com o canal aberto para atender, além daqueles canais que estão aí da mídia como um todo. A Prefeitura tem todos esses canais abertos, né, como o 156 e outros, né, que elas possam falar e cobrar. Nós, pela amizade que temos com a Prefeitura, não significa que vamos fechar os olhos ou tapar os ouvidos. Naquilo que precisar falar, nós vamos falar sim. Então, para te responder, Camila, nesse primeiro período, esse primeiro mês, está muito bom. Olha, pode ver, por exemplo, aquela apresentação que o prefeito prometeu, que na Marechal, melhor, da Praça Zacarias até 4 quadras acima, aos domingos, os domingos de março. Ontem foi o segundo domingo. Tem lá atividades de lazer, tem a feirinha, quem vai querer comer uma pipoca, comprar um pão especial, e tem guloseimas, tem uma série de coisas lá, carros expostos, a secretaria voltada a tudo que se refere a oferecer uma planta indicada para plantar no seu jardim. Estão há várias secretarias unidas para fazer com que tenha lá da manhã até o final da tarde um movimento das pessoas livres, andando de bicicleta, brincando. É o lazer com gastronomia, com a diversão, coisa que não tinha. Isso era muito antigo, agora é possível. Verdade que o mês de março logo acaba, mas por que não incentivar depois em outra rua e assim por diante? Então, veja, tudo isso é para melhorar, para fazer com que, como a Rafaela, que é moradora do centro, se sinta melhor. E aqueles que eventualmente tiverem alguma coisa a ajudar, não cruzem os braços, falem. É dar tempo ao tempo. Não se resolve, volto a dizer, não se resolve de uma semana para outra, mas com paciência nós iremos sim ver uma outra configuração. Só trazendo aqui o serviço, então, para quem ficou interessado e ainda não está sabendo, a Rua Emiliano Perneta é entre a Praça Zacarias e a Rua Visconde de Nácar, que fica então fechada aos domingos, e também a Rua Marechal Deodoro, que fica ali fechada na altura da Praça Zacarias. Então é esse trecho ali que tem todo esse lazer aí disponível para a população, e é um belo exemplo do que já acontece, né, que já foi adotado por outras grandes cidades capitais aqui do Brasil. A gente tem isso no Eixão, lá em Brasília, tem isso na Avenida Paulista em São Paulo, e agora Curitiba também criando esse espaço de lazer na região central, justamente quando o trânsito ele é mais tranquilo naturalmente, né? Nos domingos as pessoas possam então ocupar esse espaço para poder ter um ambiente a mais de lazer. Curitiba tem tantos parques, mas também na região central as ruas ficam aí abertas para andar de bicicleta, para correr. Rafaela, aproveitou? Eu não aproveitei ainda, porque eu não aproveitei ainda, não consegui, mas vou e fiquei muito feliz de saber que existe a iniciativa, né, como tem, por exemplo, em São Paulo. Eu tenho família em São Paulo também, então a Paulista já fui muitas vezes acompanhar ali como funciona essa movimentação. E na verdade, um retorno à ocupação da cidade pelas famílias. O passeio público, porque eu posso dizer, eu frequento ali a região central, já vinha num movimento pontual ali de você ter uma troca de público, né? Onde tinha ali uma situação estranha, muitas vezes ligadas à marginalidade. Isso foi substituído por famílias que vão frequentar, que vão brincar, porque houve uma reformulação do espaço. Eu imagino que essa deve ser a visão agora, para fora ali dos limites do passeio e também para todo o centro de Curitiba. E é interessante a gente ouvir que a Associação Comercial do Paraná se junta a essa causa no sentido
de endossar, apontar caminhos, apontar ali as questões e desafios que se apresentam para que a prefeitura tenha um norte, assim como as pessoas que a Jovem Pan News ouviu também. E não é só porque eu moro no centro, acho que o centro, na verdade, ele é um reflexo de toda a cidade. Claro que tem ações também nos bairros que vão se repetir, mas um olhar para o centro, para um centro abandonado, dá uma sensação muito ruim na cidade. E aí a avaliação que a gente tem a preocupação de que esse projeto continue, e eu fico muito empolgada de ouvi-lo dizer que vai continuar, que será permanente, é porque realmente os desafios são muito grandes, especialmente quando se fala na questão de segurança e na questão das pessoas em situação de rua, né? Que isso parece ser um grande desafio para Curitiba. Essas pessoas em situação de rua, eu vou te dizer o seguinte, ela é universal. Eu recebi esses dias um jovem que é de Toronto, ele veio lá me visitar por indicação de uma pessoa que ele gostaria de conversar um pouco sobre alguns negócios, e eu perguntei a ele, vem cá, qual é a temperatura lá em Toronto nesse momento? Ele 18 abaixo de zero. Digo, tá aí, lá tem morador em situação de rua? Diz ele, nesse momento não, mas basta esquentar um pouquinho que tem isso. Por exemplo, a coisa de uns meses atrás, eu saindo do prédio que eu moro, esbarrei num que estava deitado exatamente no pé da escada. Então, veja, eu tenho uma irmã que mora na Itália, em Vicenza, ela diz o seguinte, não existia nenhum. De 2 anos e meio para cá, tem vários, é só você andar, é um lugarejo pequeno, tem vários em situação de rua. Então, e eu escutei de tantos outros, né? Eu não vou citar aqui um prefeito de uma grande cidade do Paraná, que eu encontrei com ele no aeroporto em Brasília um ano atrás. Perguntei, prefeito, qual é o seu grande desafio na sua cidade? Ele, eu perdi a guerra contra os moradores em situação de rua. Não consegui resolver. Então, é o seguinte, é um problema, mas veja, eu quero dar uma notícia aos que nos acompanham pela Jovem Pan. Tanto o secretário da Fazenda quanto o vice-prefeito e o próprio prefeito e o nosso pessoal da FAS, o Renan, eles têm dito o seguinte, eles vão tratar o morador de situação de rua prioritariamente como situação de saúde, dentro da regra de situação de saúde. O que não for em situação de rua, aí o bicho pega. Eles vão encontrar saídas técnicas onde... Aqui há de se elogiar também uma iniciativa do vice-prefeito que diz o seguinte, tudo isso vai ser possível desde que o Ministério Público esteja conosco. E o Ministério Público se juntou a essa luta de todos. Então, por quê? Porque antes vamos chamar assim, desse entendimento, alguém tinha alguma ação contra alguém da morador de situação de rua, o Ministério Público chegava lá e dizia assim, ó, você não pode tocar nele, você não pode mexer, é da vontade dele ficar e ele fica. E agora o Ministério Público também está interessado em ouvir um por um e dizer, escuta, você não pode ficar, e nós vamos em conjunto, todos juntos, vamos buscar a melhor solução para cada um. Por isso que eu digo, olha, é uma mudança forte de cultura, de hábitos, de situação de famílias que às vezes a gente não conhece, porque sabe-se que ali no meio tem traficantes, tem aqueles que são repassadores de drogas, mas tem aquele que já foi uma pessoa importante na sociedade e que resolveu mudar a vida. Eu não vou aqui entrar no mérito, mas sabe-se que tem médicos e tem advogadas no meio. Então ali em situação de rua. Quais são os motivos? Precisaríamos aprofundar. O vício é o principal deles, né? No álcool, nas drogas, por isso que tem que ser tratado prioritariamente como um problema de saúde pública, mas é um desafio muito grande, porque de fato você precisa ter o consentimento, né? O consenso dessas pessoas para ter uma ação. É um desafio não só de Curitiba, como você bem destacou, hoje inclusive no RIC Notícias à Noite a gente vai falar sobre uma ação que está sendo realizada nesta segunda-feira em Maringá, uma reintegração dessas pessoas em situação de rua. Por lá, as equipes da prefeitura, né, passaram durante todo o dia e
pelas regiões centrais, do Centro Pop, também do albergue, e eles fizeram ali distribuição de alimentos, doação de roupas, encaminhamento dessas pessoas, porque é um desafio realmente permanente, né? E que atinge principalmente as cidades que têm um porte maior, exemplo de Maringá, que a gente está citando aqui, com ação hoje, mas Londrina tem tratado muito dessa questão, também na região oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, que é essa cidade que tem, apesar, né, de ser menor, essa transição aí de pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes cidades atraídas justamente pelo turismo. Então, é um assunto para se tratar e para se debater enquanto Estado, realmente, enquanto país, né, para que a gente possa, quem sabe, tentar encontrar uma solução para essa questão, porque também é muito triste, né, é lamentável que as pessoas elas vivam nessa condição. A gente bem sabe dos desafios, como você citou o exemplo de Toronto. É claro que aqui a gente não chega a ter esse nível de frio, né, mas ainda assim é a capital mais fria do país. Daqui a pouco a gente entra aí no inverno, e aí, como é que vai fazer com essas pessoas, né? É um problema de saúde pública, mas muito mais do que isso. Bom, e aí, para a gente encerrar, que estamos chegando aqui, infelizmente, os minutos finais, assim, acho que é importante entender se há uma expectativa de prazo para que a gente veja. A transformação já começou, é natural, quem passa pelo centro percebe a presença de viaturas, percebe já uma série de iniciativas comerciais que vão sendo já fomentadas, né, gestacionadas ali para essa transformação do centro de uma vez por todas, mas existe um prazo. A Associação Comercial do Paraná trabalha ali com uma expectativa de que a gente deve ter uma grande transformação percebida por todos a partir de um dado momento, ou não? Sim, temos. Nós colocamos como data, vamos dizer assim, dentro desse nível, até o mês de maio para junho. Então, está passando, está vindo rápido, porque abril já vem, né? Mas maio e junho já dá para mensurar melhor, dá para a gente sentar aqui e conversar de novo e observar os pontos. Mas eu diria que quem pode nos ajudar muito é a população, o morador do centro, o comerciante do centro, aqueles que desse entorno todo possam pedir, possam cobrar, possam dizer, possam apontar, não se calem, mas que venham com uma proposta, vamos dizer, que a gente consiga mensurar. Também não vamos cometer loucura aqui de assumir compromissos impossíveis, né? Eu diria que a gente tem que ser pelo simples, pelo objetivo, pelo concreto, pelo que é possível, e a prefeitura está disposta, ela está ao nosso lado e está investindo com o governo do estado nessas obras tão importantes. Então, entre maio e junho, acho que nós já teremos um quadro bem melhor do que temos hoje, né? Até porque naquele testemunhal aí da São Francisco, tem que mexer com calçada, precisa mexer com a sonorização que está fora, pelo que eu entendi aí, dos limites. Tem uma porção de coisas que tem que agir, né? Então, não é assim dessa semana para a semana que vem, né? É isso, a gente vai combinar então de retornar, acho que é um prazo bem razoável. Sim. Até achei célere o prazo de ser maio, junho. Vou pedir que a ACP volte aqui para que a gente possa fazer essa análise, essa avaliação, porque o centro é de todos os moradores de Curitiba. Sim. Reflete também o cuidado que se tem com uma cidade, para o seu crescimento, né, para o seu centro pulsante, e essa devolução que vai acontecer então para todos nós com a recuperação do centro. Quero agradecer imensamente a entrevista aqui à Jovem Pan. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao Grupo RIC, ao Leonardo Petrelli, a Carla, que sempre nos apoiaram, sempre estarão conosco, e que nesse movimento todo tem muito interesse como mídia, como time, como família, em que vocês estão enquadrados. E podem contar conosco, toda vez que precisarem, eu me sentirei muito bem em voltar aqui. Maravilha, combinado. Será um prazer. Muito obrigado. Agora, 3